Beleza, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso curso de HTML. Já tenho no Sublime Text essa estrutura básica montada, já abrindo o navegador, como de costume, para que nós possamos começar. Nesta aula, nós iremos falar sobre a maneira como os elementos se comportam em HTML. A maioria dos elementos, ou das tags, não é? São definidos como elementos de bloco ou elementos inline. Para exemplificar, eu montei aqui esse gráfico, explicando mais ou menos a diferença entre os elementos em bloco e os elementos inline. Os elementos em bloco ocupam toda a largura disponível e não compartilham a linha com outros elementos, conforme a gente pode ver aqui no exemplo. Ele está ocupando toda a largura disponível e está apenas ele nesta linha. Alguns elementos que se encaixam nesse perfil são as tags address, blockquote, div, dd, dl, dt, h1, h2, h3, h4, h5, h6, ol, ul, li, table, form, p e alguns outros. Os elementos inline, por sua vez, ocupam apenas a largura necessária para comportar o conteúdo e compartilham a linha com outros elementos inline, como por exemplo, eu tenho aqui um elemento inline e na mesma linha o outro elemento inline, e está ocupando apenas o espaço necessário para comportar esse texto que é o seu conteúdo. Vejam bem. Alguns elementos que se encaixam, neste perfil são os elementos a tag a BBR, acronym, B, big, sit, dfn, en, i, img, iframe, ins, label, small, span, strong, sub, sup e alguns outros também. Tá certo? Alguns elementos citados aqui, que talvez vocês não conheçam, a gente ainda vai mostrar, tá, pessoal? Agora vamos ver na prática como isso funciona. Vou vir aqui no meu HTML. Vou mostrar agora um elemento em bloco em ação. Por exemplo, a tag P é um elemento em bloco. Vou botar aqui o texto, tá certo? Vou fechar a tag P. E para que a gente possa visualizar melhor, eu vou dar um comando CSS aqui, por meio do atributo style. Vejam bem, não se preocupe se não entenderem, apenas copiem aí, porque a gente vai fazer um curso de CSS e com relação a CSS, esse atributo style que vocês estão vendo aí, ele dá acesso a CSS, a gente vai entender isso melhor já mais na frente. Mas dê esse comando aí, ó, background, por exemplo, gray. Aqui estou dizendo o seguinte, que tenha uma cor de fundo cinza, tá certo? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, vou dar um F5. Então percebam aqui, ó, o meu texto, a minha tag P, que ocupou toda essa área disponível. Veja bem, se eu colocar aqui, ó, do lado da P, da tag P, um texto, ó, texto fora, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no exemplo, vou dar um F5. Perceba que o texto foi jogado para uma linha abaixo, porque os elementos em bloco não compartilham a linha. Tá certo, pessoal? Agora, para separar aqui, vou dar um HR. Vou mostrar aqui um elemento inline. Ó, vou vir aqui, ó, a tag B, por exemplo, bold, e vou colocar aqui aquele comando style igual, ó, background, para a gente poder visualizar, né? Gray. Vejam bem, deu o mesmo comando. Vejam só a diferença. Eu vou colocar aqui também, ó, texto fora. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Olha só a diferença. Ele ocupou apenas o espaço necessário, vejam, e compartilha a linha. Então essa é a diferença entre os elementos em bloco e os elementos inline. E a maioria dos elementos ou das tags HTML ou se encaixa em um ou se encaixa em outro. Existem outros comportamentos, mas o mais básico, o mais importante nós conhecermos são esses dois, ok? Então, pessoal, eu sugiro o seguinte. Peguem as tags que a gente já conheceu, deem esse comando e visualize o comportamento para vocês verem aí quais são os elementos em bloco e quais são os elementos inline, tá certo? Vou dar aqui um HR para separar o conteúdo e vamos para o próximo tópico. Agora, pessoal, vou apresentar para vocês duas tags novas. A tag div, vejam bem, e a tag span. Para que essas tags são utilizadas, pessoal? Essas duas tags, na realidade, são
utilizadas para agrupar, são agrupadores. A tag div é um elemento em bloco e serve como recipiente, por assim dizer, né? para agrupar outros elementos, tanto em bloco como também elementos inline. Já a tag span é uma tag inline, é um elemento inline e serve para agrupar texto ou elementos inline. Apenas. Eu não posso agrupar dentro da tag span outros elementos em bloco. Isso é errado. Por exemplo, aqui na tag div eu posso agrupar um H1. Eu também posso agrupar aqui dentro, ó, a tag P, o parágrafo. Posso agrupar também um elemento inline. Posso agrupar um link, por exemplo, que é um elemento inline. Já na tag span, eu vou poder agrupar o quê? Um texto solto. Eu posso agrupar uma tag de formatação de texto, né? Posso agrupar uma imagem, né? Posso agrupar um link também. Mas eu não posso agrupar aqui dentro da tag span um parágrafo, por exemplo. Por quê? Porque o parágrafo é um elemento em bloco. Não é correto. Tá certo? Esses dois elementos aqui, pessoal, tanto o div como o span, são realmente fundamentais para que nós possamos fazer o layout, fazer ali o desenho do nosso site, juntando ali o CSS. Vocês vão ver isso na prática mais um pouquinho na frente. Vocês vão ver aí a importância dessas duas tags, a tag div e a tag span. Beleza? Vamos para o próximo tópico. A gente precisa ter em mente, pessoal, também alguns detalhes com relação ao HTML na hora de começarmos a desenvolver e também para que nós possamos validar o nosso código corretamente. Por exemplo, se eu abrir aqui o meu parágrafo, eu tenho aqui meu texto dentro do parágrafo e resolvo colocar uma palavra em negrito. Por exemplo, vou utilizar o bold. Vejam bem como está escrito. Eu abri a tag parágrafo e fechei a tag parágrafo. E dentro da tag parágrafo, abri a tag B e fechei a tag B. Essa é a forma correta. Porém, se eu fizer assim, eu vou dar um Ctrl X aqui e colar aqui fora. Ó. Aqui está errado. Se eu abrir uma tag dentro de outra tag, ela tem que ser fechada dentro, não fora como está aqui. Isso é um detalhe importante, tá, pessoal? Aqui está errado. Então, vou botar aqui da maneira correta. Uma outra coisa também é o seguinte. Eu tenho aqui a minha tag P, eu tenho o meu texto, resolvo colocar aqui uma tag de formatação, que é um elemento inline, né? A tag B, a bold. Dessa maneira está correto. Porém, se eu resolver colocar assim, ó, vou botar o bold e aqui dentro vou colocar o parágrafo. Está errado. Vale salientar, um elemento em bloco não pode estar dentro de um elemento inline. E no caso aqui, por exemplo, está errado. Tá? Não é semântico. Então são detalhezinhos assim que a gente sempre tem que ter em mente para poder desenvolver de uma maneira standard, de uma maneira realmente profissional. Também temos que ter em mente outra coisa, pessoal. A versão do HTML que a gente está utilizando aqui no curso é a versão XHTML, que é a versão mais utilizada no momento. Está vindo uma nova versão, que é a versão HTML5, tá? Que está vindo com força. Porém, tudo que nós aprendermos aqui com relação a XHTML é herdado pelo HTML5. O HTML5 continua com as mesmas características, continua sendo HTML, porém com algumas novidades, tá? Mas a base do XHTML é toda aproveitada no HTML5. Então, aprenda aí o XHTML, porque para aprender HTML5 é apenas um pulo. Beleza? Também gostaria de dizer o seguinte. Eu pretendo fazer aqui um site para a gente pôr em prática esses conhecimentos. Tá? A gente vai aprender aqui o HTML. Tem algumas coisas para aprendermos ainda. Vamos aprender essas coisas. Depois vamos aprender CSS e aí nós vamos fazer um site completo para pôr em prática. Aí vocês vão ver como realmente a gente desenvolve para o web. Esta aula eu vou deixar por aqui. Até a próxima. Valeu!